Boa tarde, meninas. Hoje eu vim conversar com vocês sobre investimento em ações, para a gente continuar falando. O primeiro vídeo eu mandei sobre análise fundamentalista, e esse segundo vídeo eu vou fazer de algumas coisas que vocês precisam saber para começar a operar em ações. Algumas coisas para vocês não ficarem quebrando a cabeça quando começar com um monte de dúvida, certo? Então vamos lá começar. O que são ações? Quando uma empresa é de sociedade anônima, que é uma empresa de capital aberto, o patrimônio dela é dividido em cotas, em ações. Então, na primeira vez que a empresa coloca essas ações no mercado, que chama IPO, que muita gente tem essa dúvida, ela coloca, ela vende parte da empresa no mercado. Quem compra essas ações faz parte, é dono de um pedacinho da empresa. E em contrapartida, esse dinheiro vai para a empresa e a empresa pode usar. Geralmente, quando a empresa faz IPO, já tem todo um relatório do que ela vai fazer com o dinheiro. Se ela vai investir, se ela vai pagar dívida, se ela vai abrir outras lojas, dependendo do IPO, do tipo de empresa, inclusive, que vai fazer. Essas ações estão no mercado. Por exemplo, eu comprei parte dessas ações. Daí, o mercado secundário, quando vai negociar na bolsa, daí já não tem mais nada a ver com a empresa. O dinheiro já foi para a empresa quando foi aberto o IPO, e agora a gente vai negociar entre as pessoas, entre as empresas, né? Comprar e vender ações à bolsa de valores. É nisso que a gente vai trabalhar. É óbvio que quando sai algum IPO legal, algum IPO que eu acho que vale a pena, eu mando informação para os meus clientes para entrar já logo de início. Mas no geral, a gente acaba operando com ações na bolsa e comprando e vendendo no mercado secundário, certo? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que a partir do momento que você compra uma ação, você fica dono de um pedacinho da empresa. Eu vou ensinar para vocês os tipos de ações que tem para saber o que vocês têm direito. Porém, a gente tem que ter isso na cabeça, tá? O valor da ação ele é determinado exclusivamente pela lei da oferta e da demanda. Então, o que acontece? O mercado, aquele monte de gente que está lá no mercado, eles se baseiam pelos números da empresa, eles se baseiam por notícias, por especulações, e nisso é determinado o preço. O preço nada mais é do que eu estou vendendo, se alguém comprar naquele valor, é o preço. Quanto maior a demanda, quanto mais gente está querendo comprar aquele papel, aquela empresa, o preço sobe. Quanto menos gente quer comprar e tem mais gente ofertando para vender, o preço cai. Que foi o que aconteceu agora com o coronavírus, né? Que as ações caíram muito porque tinha muitas pessoas desesperadas de medo do mercado. Começou a vender, principalmente as coisas que tinham mais risco, e em contrapartida, como tinha muita gente vendendo e pouca gente comprando, o preço acabou caindo absurdamente, tá? A gente tem dois tipos de risco quando você trabalha com o mercado de ações que são importantes, que um não tem o que a gente fazer, mas o segundo a gente pode diminuí-lo. O primeiro é o risco sistêmico. O risco sistêmico, ele é o risco do sistema em geral. Por exemplo, acontece alguma coisa com o país que atrapalhe todas as empresas. É um risco no geral, com todas as empresas. Esse não tem o que a gente fazer, que foi o que aconteceu agora com o coronavírus. Com tudo isso que aconteceu, caíram todas. Óbvio que algumas caem mais, outras caem menos, mas não tinha como a gente fazer nada. Não tem como a gente diversificar esse tipo de risco. Aconteceu com todas. É um tipo de coisa que acontece com todas. Agora tem o risco não sistêmico. O risco não sistêmico geralmente é um risco do tipo de empresa que você está entrando. Então, por exemplo, se não tivesse acontecido nada desse negócio do coronavírus e acontecesse esse problema que teve do petróleo, a briga do petróleo que está tendo, isso é um risco não sistêmico, que vai interferir mesmo nas empresas de petróleo. Então, as outras empresas já não interferem tanto. Então, o que é legal? Por que eu estou falando desses dois riscos para vocês? Porque o risco sistêmico não tem o que a gente fazer, é um risco que a gente corre. Porém, o risco não sistêmico tem como a gente diversificar.
Se você fizer uma carteira de ações diversificada, que você possa colocar vários tipos de ação de empresas diferentes, é isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, você compra Petro, você compra Vale, uma não tem nada a ver com a outra. Daí você vai comprar Magazine Luiza, que é de varejo, compra um banco, Itaú, você vai diversificando, colocando setores diferentes na sua carteira. Porque se tem algum risco de mercado, algum risco que seja não sistêmico, as outras não irão sofrer. Então você divide o seu risco, você minimiza ele, certo? Existem tipos de ações no Brasil. Nos Estados Unidos já não existe mais preferencial, só existe a ordinária. Nós aqui, por enquanto, temos. Porém, estamos caminhando para não ter mais, mas por enquanto temos. Qual é a diferença que vocês veem lá? É ação ordinária e ação preferencial. A ação ordinária é a ação que dá direito a voto em assembleia. Então, geralmente, quando os maiores acionistas, eles todos têm ações ordinárias. Por quê? Porque eles querem ter direito a voto na empresa, nas decisões da empresa. Porém, as ações ordinárias, elas são menos líquidas do que as ações preferenciais, porque geralmente os maiores acionistas das empresas, eles não vendem, então não tem muita negociação. Tem, óbvio que as empresas grandes têm, mas não tem tanto quanto as preferenciais, tá? A preferencial, ela não dá direito a voto, porém, ela tem preferência no pagamento de dividendos. Então, se tiver que pagar primeiro a preferencial, recebe dividendo para depois a ordinária. Não quer dizer que a ordinária não vai receber, mas pode ser, às vezes, que até a preferencial receba mais do que a ordinária, certo? E elas têm mais liquidez, porque a ação preferencial, basicamente, ela é usada para isso, é usada para você investir, certo? Geralmente não, sempre. As ações ordinárias, quando vocês forem procurar lá no aplicativo, todas têm final 3. E a ação preferencial, todas têm final 4. Então, é o código que eu dei o exemplo aqui. Petro é Petri 3, é a ordinária da Petrobras, e Petri 4 é a preferencial da Petrobras. Tem algumas empresas que vocês vão ver também que tem final 11 em algumas ações. Essas final 11 são as unities. As unities são pacotes que dentro dele contém ação preferencial e ação ordinária. Geralmente, que nem esse TAE 11 aí, essa empresa, é uma ação ordinária e uma preferencial cada unity. E tem empresas que são diferentes, que a unity é 2 ordinárias e uma preferencial, daí vai da administração lá da empresa, certo? Mas o que vocês têm que saber é que o código 11 atrás da ação quer dizer que é uma empresa unity, que ela é ordinária e preferencial junto, certo? Vocês vão ver menos, são poucas empresas que têm unities. Hoje a gente trabalha bastante com ordinária e preferencial e futuramente nós vamos trabalhar só com ordinária. As ações, elas são negociadas com lotes de 100. Então, por exemplo, hoje uma Petrobras está R$18. Eu vou comprar Petro. Você vai comprar um lote de 100, que é R$1.800, que corresponde a 100 ações, certo? Você pode também comprar picado. Só que é bom ficar de olho, porque a gente paga a corretagem. E a corretagem é em cima da nota inteira. Então, se você comprar 1.000 ações da Petrobras ou comprar uma ação, a corretagem vai ser a mesma, tá? Então, é bom, eu gosto de comprar sempre lotes de 100. Mas se você, por exemplo, você comprou e depois você recebeu dividendos, você quer comprar com dividendos um pouquinho mais da ação que você recebeu, ou você está com dinheiro picado e quer comprar, para comprar no mercado fracionário, que é de 1 até 99, vocês têm que colocar o código F na frente do código da ação. Então, por exemplo, vou comprar Petrobras no fracionário, vou comprar 40 Petrobras. Petri 4F. Daí coloca a quantidade que você quiser. Por que eu estou falando isso? Porque todos os clientes que começam a operar em ações, eles me perguntam esse tipo de coisa. Porque às vezes quer comprar picado e não sabe como. Então, é só colocar um F na frente do código que ele vai para o mercado fracionado. Os horários de funcionamento da B3, da Bolsa de Valores. Abre às 10 da manhã e fecha às 5 da tarde.
Pode alterar? Pode. Geralmente, quando tinha horário de verão, aqui era alterado, ou pode alterar por algum motivo. Mas qualquer alteração, eu vou avisando vocês. A gente vai sabendo, a gente sabe antes, quando vai ter alguma alteração, e vai avisando vocês. Outra coisa também é que o tempo de compensação em dinheiro na bolsa é de 2 dias úteis. Então, se você comprar uma ação hoje, a ação já vai. Você acabou de comprar, a ação pode subir e cair, já está valendo no seu nome. Porém, a compensação é feita depois de 2 dias. Então, depois de 2 dias que vai debitar da sua conta o saldo, tá? Para pagar as ações que você comprou. Então, você já fica com a ação, mas depois de 2 dias cai na conta. E ao contrário também, se você vendeu uma ação, você desfez dela agora, daqui 2 dias o valor vai cair na conta. Nunca é automaticamente, igual um fundo de investimento, que cai no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Ações são 2 dias úteis. Custo da operação. Você vai pagar para fazer, você vai pagar a corretagem. A corretagem, ela é por nota, como eu comentei. Quando vocês fazem por aí, pelo aplicativo ou pelo site, tem o valor da corretagem. Se vocês comprarem 1.000 ações ou 100 de uma vez só de uma empresa, você vai pagar a mesma corretagem, tá? Porque a corretagem você paga por ordem. Cada ordem que você colocar lá no sistema. Fora isso, é cobrado 0,005% de imposto de renda retido na fonte. Por que é cobrado esse valor? Para a Bolsa ter um acompanhamento das pessoas que estão fazendo as transações lá dentro, porque senão não tem como acompanhar, porque é muita coisa. Então, a partir do momento que retém o seu imposto de renda, fica gravado lá que você operou aquele valor, certo? A corretagem na XP, ela depende muito da quantidade que a pessoa vai operar, de valor. Então, quando vocês começarem a operar, conversem comigo para ver o que eu consigo para conseguir uma taxa legal para vocês operarem, certo? Porque senão fica pelo valor normal, que é R$18,90 a corretagem. Mas eu consigo melhorar bem esse preço. Tributação. As ações, elas cobram tributação diferente quando você faz swing trade, que é a partir de um dia que você comprou a ação e você vai vender, ou day trade. As ações você paga quando você vende, só que diferente do fundo de investimento, que é o que muita gente tem dúvida, você tem que pagar o DARF até o final do mês seguinte. Então, vamos lá. Tudo que eu operei em abril agora, eu tenho que pagar até dia 31 de maio. Tudo que eu operar em maio, eu tenho que pagar até dia 30 de junho, certo? E tem que emitir o DARF. Tá até aqui, eu vou mandar para vocês no grupo, mas tá um site que eu uso, esse Seicon, que ele é sensacional. A gente consegue mandar as notas para lá, até a gente da XP consegue mandar para os clientes. Não tem nada a ver com a XP esse site, tá? É um site que a gente usa para fazer. A gente manda as notas, o próprio site calcula, emite o DARF e no final do ano, no começo do ano, você ainda consegue pegar tudo certinho para declarar no imposto de renda. É bem legal. Então, a tributação é 15% no swing trade e 20% no day trade. Day trade, você fez day trade, não importa o valor que você fez, você vai pagar imposto de renda. Agora, se você deixar aplicado mais de um dia lá, você só vai pagar imposto de renda de ações se você vender acima de R$20.000. Se você vender abaixo de 20 mil, você não vai pagar imposto de renda, não paga o DARF. Certo? Então, isso é uma coisa legal para se saber, porque quando você começa a operar, se você não operar valores muito expressivos, você acaba ganhando dinheiro e não pagando imposto de renda. Só que é bom lembrar que é sobre venda. Vendeu mais que 20 mil por mês. O quanto você comprou não interessa, interessa o quanto você vendeu. Você pode ganhar em ações de 3 formas. Primeiro, com a valorização da ação. Você compra a ação por um valor hoje, você vende daqui a um tempo por um valor maior, você ganha, né, o que ela cresceu. Segundo, você também pode ganhar através de dividendos. Tem empresas que pagam dividendos excelentes. Tem empresa que chega a pagar 12%, 13% de dividendo ao ano. Se a gente parar para pensar que a taxa da economia agora está 3,75%, uma empresa que paga 5% de dividendo está rendendo super bem, né? Os dividendos, eles não cobrem imposto de renda. Quando ele cai para você, ele já cai líquido, certo? E tem o juros sobre capital próprio, que para você lá no seu extrato da XP vai ser praticamente a mesma coisa do dividendo. Ele é um dinheiro que a empresa te paga sobre o capital. Porém,
o juros sobre capital próprio, ele incide imposto de renda. Só que imposto de renda na fonte. Então, quando cair, vocês já vão ver lá, por exemplo, faz de conta, R$ 50, pagou 7 de imposto de renda. 50, pagou 7, já fica 43 na sua conta. Certo? Ele já vai aparecer o valor líquido, porque ele retém na fonte. Pelas regras do Brasil,